Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa quarta-feira, última quarta-feira do ano, dia 27 de dezembro, então vem comigo. Turma, e aí, como é que foi o Natal de vocês? Comeram muito? Foi muito green, muito red? Como é que foi? Conta aí nos comentários. Vamos embora começar esse quartou. Um quartou com algumas entradas interessantes, algumas oportunidades interessantes. Já vai deixando aí nos comentários como é que foi seu Natal, como é que foi essa segundona, que eu também não gravei, né? E essa terça. E, após deixar um comentário de como foi seu Natal, já deixa o like, já se inscreve no canal pra gente começar os trabalhos bem e pra gente bater mais de 8.500 inscritos, então se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Bom, começando aqui com Mamelodi contra Maroca Sours, jogo às 2h30 da tarde. Mamelodi é o rei da África do Sul. Quem não conhece Mamelodi não é apostador de verdade. Brincadeira, turma, mas é um time muito interessante para trabalhar, um time muito bom. Se você pegar os últimos 5 jogos deles, foram 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Saulus vem de 2 empates e 3 derrotas. Então aqui não tem muito o que fazer, é Mamelodi para vencer, uma odd de extremo favorito, mas ele deve comprovar isso dentro de campo. Por isso eu vou na vitória do Mamelodi a 1,28. Depois da África do Sul, vamos lá para Israel. Os dois grandes times, os dois times mais conhecidos de Israel jogam, tá? Maccabi Haifa às 3 horas da tarde contra o Haina. Maccabi Haifa, que vem aí de 4 vitórias consecutivas e um empate, vai pegar o Maccabi Haina, que vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Aqui é Maccabi Haifa para vencer a 1,45, sem muita enrolação. E também o outro time que eu falei para vocês, que era um dos mais conhecidos, joga às 3h30 da tarde, Maccabi Tel Aviv contra Beitar Jerusalém. O Tel Aviv, ele vem de 5 vitórias consecutivas, então tá jogando muito a bola. E o Beitar Jerusalém vem de 3 empates e 2 vitórias, na verdade, tá? Bora só ver aqui rapidinho, todo mundo junto, a classificação, na verdade, do campeonato israelense, tá? Só pra gente visualizar aqui como é que tá, porque são dois times bem interessantes. Ó, Tel Aviv tá em primeiro e o Maccabi Haifa tá em segundo. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver. Então são os dois times que vão brigar ponto a ponto até a última rodada, beleza? Então, vale uma boa dupla, tá? Maccabi Haifa para vencer e Maccabi Tel Aviv para vencer. Vai dar uma odd superior a 1,70. Uma boa odd para fazer de entrada única para esses dois jogos. Após os jogos de Israel, 2 joguinhos da Premier League. Chelsea contra Crystal Palace, jogo bem interessante. Aqui são dois times que estão na parte do meio da tabela. O Chelsea já é a segunda temporada que não está conseguindo produzir um bom futebol. Tudo bem que essa temporada agora que ele está vivendo é uma temporada de reconstrução do time, mas tem que mostrar mais futebol pelo o valor que foi investido, né? São jogadores muito caros que não estão conseguindo produzir. O Chelsea vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e o Crystal Palace 3 empates e 2 derrotas também nos últimos 5 jogos. Se você pegar os retrospectos, é um time com 40% de aproveitamento, que é o Chelsea, contra um time com 30% de aproveitamento. Aqui, eu vou no Chelsea, chance dupla casa, a 1,21. Por quê? Porque a má fase do Crystal Palace é maior do que a má fase do Chelsea, e o Crystal Palace não vence há mais de 5 jogos. Se der empate, a gente tem um green, e a chance dupla a 1,21 tem valor. E esse jogo é às 2h30 da tarde. E finalizando a Premier League, temos o Everton contra o Manchester City. Everton que perdeu, acho que foram 10 ou 15 pontos, e mesmo assim não está na zona de rebaixamento. Se o Everton não tem esses pontos perdidos, ele estava brigando lá junto com Aston Villa, com o Liverpool, com o Arsenal. Para vocês terem noção, o Everton aí, ele somou 2 derrotas agora, né? Ele perdeu para o Tottenham e perdeu também para o Fulham. Mas antes disso, e essa derrota do Fulham aqui nem foi pela Premier League, mas antes disso ele vinha de 3 vitórias consecutivas na Premier League. E o Manchester City, campeão do Mundial, vem de 4 vitórias e um empate. Tem um jogo bem difícil aí para o City, tá? O Everton deve complicar um pouco a vida do City. Não é à toa que essa odd tá 1,60. Mas na Premier League, qualquer odd acima de 1,55 na vitória do City, eu tô dentro. A não ser que seja contra o Liverpool, tá? Então a vitória do City é interessante, a 1,60. Quem não confiar ou quem quiser esperar ao vivo para pegar uma cotação maior, eu também aconselho. Quem quiser ir na chance dupla fora, a 1,17, para fazer uma tripla, para fechar um bilhete, também vale bastante a pena, mas para mim o Manchester City deve vencer esse jogo. Não deve ser um jogo fácil, mas o City deve vencer, beleza? Quem quiser esperar ao vivo, enxergar como tá o jogo, Haaland deve voltar, Doku deve voltar, tá? Se eu não estou enganado. Então é um time um pouco mais forte do que aquele que pegou o Fluminense na final do Mundial.
Lá na Bélgica, Anderlecht contra Cercle Bruges, são dois times que estão bem, né? O Anderlecht vem de 3 vitórias e 2 empates, e o Clube Bruges vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. São dois times que jogam futebol interessante pra frente. Se você pegar os últimos 5 jogos do Anderlecht, é um 2-1, 1-1, 2-2, 2-0 e 3-1. Os últimos 5 jogos do Anderlecht, a linha de mais de 1,5 gol se cumpriu, e os últimos 5 jogos do Cercle Bruges, 3-0, 2-1, 3-1, 2-1 e 2-0. Então, nos últimos 10 jogos das duas equipes somadas, a linha de mais de 1,5 gol se cumpriu em todas. Então, essa odd de 1,25 para mim tem valor para você fazer uma dupla, para você fazer uma tripla. Se quiser fazer entrada única, você vem aqui na função criar aposta e você vai fazer isso aqui, tá? Você vai entrar em ambas marcam junto com mais de 2,5 gols. Por quê? Porque eu não vejo um 3-0, eu vejo um 2-1, um 3-2. Então, você tem uma odd de 2 para um jogo entre duas equipes que têm um bom ataque, mas também são vazados. Então é o seguinte, Anderlecht contra Cercle Bruges, ambas marcam junto com mais de 2,5 gols, uma odd de 2,2 para você duplicar o seu investimento. E esse jogo é às 4h45 da tarde. E finalizando lá no escocês, o vice-rei, né? Porque o rei da Escócia é o Celtic. Temos o Rangers contra Ross County. E aqui eu vou de Rangers para vencer com mais de 1,5 gols na partida, dando uma odd de 1,30. Não tem muito o que fazer. O Rangers, ele tá com 5 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Vai pegar o Ross County, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Mas o Rangers na Escócia só não bate de frente ainda com o Celtic. Esse jogo é às 4h45. Então, turma, chegamos no nosso bilhete pronto, mas antes, se você chegou até aqui, confere se deixou o like, confere se já se inscreveu no canal, fazendo isso ajuda demais, beleza? E o nosso bilhete pronto é o seguinte, Rangers para vencer com mais de 1,5 gols na partida, Mamelodi para vencer e Manchester City o empate, dando uma odd de 1,97 para você duplicar o seu investimento, fechou? Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.